Daniel capítulo 7, vamos deixar as nossas Bíblias abertas. Nesse capítulo nós iremos fazer a exposição, a leitura à medida que a exposição prossegue. Esse livro foi provavelmente escrito por Daniel enquanto cativo na Babilônia. Ele havia sido levado como prisioneiro, juntamente com muitos de Israel, por Nabucodonosor, para a Mesopotâmia, e lá na cidade de Babilônia ele se tornou um servo proeminente, importante no reino de Nabucodonosor. Na verdade, ele serviu à corte real durante o tempo não somente de Nabucodonosor, mas ainda de Belsazar, Ciro ou Dario. Ninguém sabe direito aí se é Ciro e Dario, e Ciro ou Dario. Então, era um homem de Deus no centro do Império Mundial, que havia destruído, ou pelo menos derrotado, o povo de Deus, e ali ele servia a Deus. E durante o seu tempo, como cativo, refugiado lá na Babilônia, ele escreveu esse livro para confortar o povo de Deus. Esse livro tem duas partes. Na primeira parte, Daniel conta 6 histórias de livramento, mostrando que Deus ainda estava no trono. E vocês se recordam, quando ele foi lançado na cova dos leões, quando seus 3 amigos foram lançados na fornalha ardente. São 6 histórias que ele conta de como Deus, mesmo estando o seu povo no cativeiro, continuava no trono e libertando o seu povo em tempos de angústia e de necessidade. E o restante do livro, depois dos 6 episódios, é o registro de 3 visões que Daniel teve, onde Deus lhe apareceu e lhe mostrou o futuro, o que é que haveria de acontecer. E o alvo dessas visões era preparar o povo de Deus para dias maus. Se aqueles dias eram ruins, dias piores haveriam de vir. E as visões têm como objetivo dizer isso. Vocês estão pensando que está ruim? Vai ficar pior ainda. E, no certo sentido, é um conforto, não é? Porque quando a gente sabe que está ruim e vai piorar, então o que parece ruim até fica melhor, comparado com o que pode ser. Então esse é mais ou menos o alvo de Daniel. Dizer que coisas piores ainda estariam por vir. Mas quando se coloca o livro no conjunto, a visão, as visões e os registros dos livramentos, a mensagem do livro é muito clara. Que Deus está no trono, que Deus governa todas as coisas, que a história está sob o seu controle e que no final Deus fará com que todas as coisas ocorram de acordo com seus planos. E os seus planos são planos de fazer bem ao seu povo, de dar vitória, libertação e glória ao seu povo. Hoje eu queria ver com vocês a primeira destas visões que Daniel teve durante o tempo do rei Belsazar, que foi o último rei da Babilônia. Eu digo último porque logo em seguida os medos e persas haveriam de dominar o mundo, derrotando inclusive a Babilônia também. O último rei babilônico foi Belsazar, e durante o tempo do seu reinado, Daniel teve essa visão que nós temos aqui no capítulo 7. Na visão, Daniel vê 4 monstros saindo do mar, versos de 1 a 8. No primeiro ano de Belsazar, rei da Babilônia, teve Daniel um sonho e visões ante seus olhos, quando estava no seu leito. Escreveu logo o sonho e relatou a suma de todas as coisas. Falou Daniel e disse: eu estava olhando durante a minha visão da noite, e eis que os 4 ventos do céu agitavam o mar grande. 4 animais grandes, diferentes uns dos outros, subiam do mar. O primeiro era como leão, e tinha asas de águia. Enquanto eu olhava, foram-lhe arrancadas asas, foi levantado da terra e posto em 2 pés como homem, e lhe foi dada mente de homem. Continuei olhando, e eis aqui o segundo animal, semelhante a um urso, o qual se levantou sobre um dos seus lados. Na boca, entre os dentes, trazia 3 costelas, e lhe diziam: levanta-te, devora muita carne. Depois disso, continuei olhando, e eis aqui outro, semelhante a um leopardo, e tinha nas costas 4 asas de ave. Tinha também esse animal 4 cabeças, e foi-lhe dado domínio. Depois disto, eu continuava olhando nas visões da noite, e eis aqui o 4º animal, terrível, espantoso e sobremodo forte,
o qual tinha grandes dentes de ferro. Ele devorava e fazia em pedaços e pisava aos pés o que sobejava. Era diferente de todos os animais que apareceram antes dele e tinha 10 chifres. Estando eu a observar os chifres, eis que entre eles subiu outro pequeno, diante do qual 3 dos primeiros chifres foram arrancados. E eis que neste chifre havia olhos como os de homem e uma boca que falava com insolência. Aqui nós temos então, no relato de Daniel, o texto nos diz que ele escreveu logo após ter tido essa visão. Aqui nós temos o registro do surgimento destes 4 animais espantosos. Todos eles, esses monstros, têm aparência de animal, porém muito mais ferozes. Não há nada parecido na natureza com esses animais descritos aqui. E o pior deles é o 4º animal. Esse 4º animal tem um chifre pequeno que, diz o texto, aí no verso 8, fala com insolência. Falava com insolência. Em seguida, na visão, Daniel é dado observar a chegada de um que ele chama de o ancião de dias. Ou seja, uma pessoa muito velha, uma pessoa muito idosa, alguém com aparência de ter vivido muito. E está aí do verso 9 a 10. Continuei olhando, até que foram postos uns tronos, e o ancião de dias se assentou. Sua veste era branca como a neve, e os cabelos da cabeça como pura lã. Seu trono eram chamas de fogo, e suas rodas eram fogo ardente. Um rio de fogo manava e saía de diante dele. Milhares de milhares o serviam, e miríades de miríades estavam diante dele. Assentou-se o tribunal, e abriram-se os livros. Há pouca dúvida de que o que Daniel está vendo aqui é o próprio Deus, o Deus de Israel. Ele primeiro vê esses monstros que se levantam, um atrás do outro, o último falando com insolência contra Deus, e de repente ele tem a visão de Deus. Deus chega no cenário e ele senta no tribunal, e a aparência de Deus é terrível. Fogo sai do trono de Deus, a aparência dele é da maior pureza comparado à lã, o seu rosto, os seus cabelos como neve, e milhares e milhares, miríades de miríades, milhões de milhões estavam diante dele, e se abrem os livros. Com certeza isso é uma figura do julgamento. Mas não para aqui. Do verso 11 até o verso 12, temos a derrota do 4º monstro, aquele terrível, aquele chifrezinho que fala blasfêmias, e os demais monstros. Todos eles são destruídos, versos 11 e 12. Então estive olhando por causa da voz, das insolentes palavras que o chifre proferia. Era aquele chifre do 4º monstro. Estive olhando e vi que o animal foi morto, e o seu corpo desfeito e entregue para ser queimado. Quanto aos outros animais, foi-lhes tirado domínio, todavia foi-lhes dado prolongação de vida por um prazo e um tempo. E aí, na sequência, Daniel vê o filho do homem, o filho do ancião de dias, chegando ao trono de Deus e recebendo todo o poder, versos 13 e 14. Eu estava olhando nas minhas visões da noite, e eis que vinha com as nuvens do céu, um como o filho do homem, e dirigiu-se ao ancião de dias, e o fizeram chegar até ele. E foi-lhe dado domínio e glória e o reino para que os povos, nações e homens de todas as línguas o servissem. O seu domínio é domínio eterno, que não passará, e o seu reino jamais será destruído. Terminou aqui a visão. E Daniel então fica confuso. Quem não ficaria diante de uma visão como essa? E ele pede ajuda para entender a visão, versos 15 e 16. Quanto a mim, Daniel, o meu espírito foi alarmado dentro de mim, e as visões da minha cabeça me perturbaram. Cheguei-me a um dos que estavam perto, deve ser um daqueles milhões e milhões, miríades e miríades que serviam a Deus, e lhe pedi a verdade acerca de tudo isso. Assim ele me disse e me fez saber a interpretação destas coisas. A interpretação é dada nos versos 17 e 18, que formam o centro do capítulo e que é o resumo da visão. Aqui está a interpretação. Estes grandes animais, que são 4 reis que se levantarão da terra.
mas os santos do Altíssimo receberão o reino e o possuirão para todo sempre, de eternidade a eternidade. Ou seja, aqui nós temos o sumário da visão. Os 4 monstros são 4 reinos que se levantarão sobre a terra. Mas estes reinos serão destruídos pelo Filho do Homem, aquele a quem foi dado todo domínio, poder e autoridade. E Daniel, em seguida, não satisfeito, ele fica curioso sobre um dos monstros, que é o 4º. E ele pede explicações sobre o 4º monstro e ganha mais detalhes a respeito do pequeno chifre, 19 a 22. Então tive desejo de conhecer a verdade a respeito do 4º animal, que era diferente de todos os outros, muito terrível, cujos dentes eram de ferro, cujas unhas eram de bronze, que devorava, fazia em pedaços e pisava aos pés o que sobejava. E também a respeito dos 10 chifres que tinha na cabeça, e do outro que subiu, diante do qual caíram 3, daquele chifre que tinha olhos e uma boca que falava com insolência e parecia mais robusto do que os seus companheiros. Eu olhava e eis que esse chifre fazia guerra contra os santos e prevalecia contra eles. Até que veio o ancião de dias e fez justiça aos santos do Altíssimo, e veio o tempo em que os santos possuíram o reino. Quando Daniel pede mais explicações a respeito do 4º animal, uma outra visão lhe é dada. Ele vê que aquele chifre, quando ele sobe, ele derruba, o animal na verdade tinha 10 chifres, aquele 4º animal. Um chifre sobe e derruba 3. E esse chifre começa a fazer guerra contra o povo de Deus e ganha. Até que de repente chega o ancião de dias e derrota aquele chifre e aquele animal e entrega o seu reino ao seu povo. E vem a explicação dada pelo anjo que está explicando a Daniel estas coisas. Verso 23. Ele disse: o 4º animal será um 4º reino na terra, o qual será diferente de todos os reinos, e devorará toda a terra, e a pisará aos pés e a fará em pedaços. Os 10 chifres correspondem a 10 reis que se levantarão daquele mesmo reino, e depois dele se levantará outro, qual será diferente dos primeiros, e abaterá 3 reis. Proferirá palavras contra o Altíssimo, magoará os santos do Altíssimo, e cuidará em mudar os tempos e a lei, e os santos lhe serão entregues nas mãos por 1 tempo, 2 tempos e metade de 1 tempo. Mas depois se assentará o tribunal para lhe tirar o domínio, para o destruir e o consumir até o fim. O reino, o domínio, a majestade dos reinos debaixo de todo o céu serão dados ao povo dos santos do Altíssimo. O seu reino será reino eterno, e todos os domínios o servirão e lhe obedecerão. O verso 28, então, termina a visão e registra a atitude de Daniel. Aqui terminou o assunto. Quanto a mim, Daniel, os meus pensamentos muito me perturbaram e o meu rosto se empalideceu, mas guardei estas coisas no coração. Queridos, o que é que isso tudo significa para nós? Qual o significado da visão, conforme foi explicada a Daniel? Há diferentes interpretações dessa passagem difícil do profeta Daniel, mas eu vou seguir a interpretação mais comum, que é a tradicional e que é defendida pela maioria dos estudiosos conservadores, e que é a seguinte. Aqui Daniel estava profetizando a respeito do que haveria de acontecer nos reinos deste mundo, até a chegada do Senhor Jesus e além. Os 4 reinos, aqui representados pelos 4 monstros, são identificados como aos impérios que se levantaram durante o tempo de Daniel e um pouco antes da vinda de Cristo. E seguindo a sequência, o que nós temos? O primeiro monstro era semelhante a um leão, que de repente cai e se levanta sobre os seus 2 pés e lhe é dada uma cabeça de homem. De quem é que a gente lembra? Nabucodonosor. Lembra aquele poderoso rei da Babilônia que blasfemou contra Deus e Deus o castigou e ele ficou como um animal comendo grama durante um tempo, até que de repente voltou o sentido dele e ele outra vez recobra a sua grandeza, a sua realeza. O leão era o símbolo da Babilônia e de Nabucodonosor, que era aquele reino durante o qual Daniel estava vivendo.
Mas em seguida vem um urso com 3 costelas na boca. A quem isso se refere? A história nos diz que os medos e persas, um povo muito feroz e poderoso, dominou o mundo e conquistou a Babilônia em 3 vitórias. As 3 costelas na boca do urso. 3 vitórias sobre a Babilônia. E dominou o reino da Babilônia. E Daniel ainda serviu aos imperadores Medos e persas. Daniel viu isso acontecer. Ele viu quando Dario o Medo, com 60 anos, se sentou no trono da Babilônia. Depois o terceiro monstro é semelhante a um leopardo com asas de águia. Qual foi o reino que conquistou os medos e persas? Foi exatamente o reino de Alexandre o Grande, o macedônio. A Macedônia dominou o mundo ali, derrotou os medos e persas. E uma das qualidades de Alexandre o Grande, que era o general que se tornou imperador, é que ele era rápido, muito rápido. Os seus exércitos se moviam com uma velocidade e uma precisão incríveis. Daí a figura do leopardo, que todo mundo sabe que é um dos animais mais velozes que nós temos. E por último, esse quarto monstro terrível, 10 chifres, levanta 1, derrota 3. E esse é uma referência ao reino que veio depois. Quem derrotou Alexandre o Grande? A Síria. A Síria, um reino terrível que veio, dominou todo o império e massacrou conquistou o império de Alexandre. Esse quarto reino, que é o da Síria, veja como é precisa a profecia de Daniel. Quando Alexandre morreu, Alexandre o Macedônio morreu, o leopardo, o seu reino ficou dividido em 10 generais. Daí aquele quarto animal tem quantos chifres? 10. E um desses generais tomou o poder matando outros 3, que é o pequeno chifre. E esse pequeno chifre, que dominou então o mundo, matando 3 generais do império de Alexandre, chamava-se Antíoco Epifânio. Ele era sírio. E uma das primeiras coisas que ele fez quando ele dominou o mundo foi promover campanhas militares contra o povo judeu, contra a nação de Israel. Isso nós sabemos através dos livros dos Macabeus. São 4 livros que não estão na Bíblia, eles são considerados apócrifos, eles não foram escritos por inspiração, mas eles servem como base para entendermos a história entre o profeta Malaquias e a chegada de João Batista. São 400 anos onde nós não temos nada na Bíblia. Mas há registro da história do que aconteceu. E o registro explica o que é que Daniel estava dizendo. Exatamente como Daniel falou. Esse Antíoco Epifânio, esse rei muito mau e cruel, ele se levanta, mata 3 generais, toma o reino que era dos 10 generais de Alexandre o Grande e começa perseguições contra o povo de Deus. Mas no ano 164 a.C., Antíoco Epifânio morre de morte súbita. Morre de um mal qualquer, e que é visto então como juízo de Deus contra ele, como está escrito que o pequeno chifre então é destruído de repente. E aí em seguida o Império Sírio foi destruído e dominado pelos romanos, que tomaram conta de toda aquela região até a época de Cristo. Na verdade, o Império Romano foi até o século IV, 400 anos depois de Cristo. Qual o propósito de Deus ter revelado tudo isso a Daniel? O que Deus está dizendo a Daniel? Daniel, você está preso aí na Babilônia, o povo de Deus está aí cativo, mas não pense que vocês vão ser libertos agora, porque depois do reino da Babilônia vai chegar o urso com 3 costelas na boca. Os medos e persas, eles vão dominar a Babilônia, vocês vão continuar cativos. Mas o urso vai ser derrotado pelo leopardo, Alexandre o Grande, que também vai dominar todas as coisas, vocês vão continuar cativos. Isso ainda não é o fim, porque vai ficar pior, porque vai chegar um monstro pior de todos, Antíoco Epifânio, sírio, que vai dominar toda essa região, vai promover guerra contra vocês, contra o lugar santo. Porque estes reinos, Babilônia, medos e persas e os macedônios, eles tinham uma tática. Eles não perseguiam e não proibiam os povos conquistados de ter a sua religião, desde que eles também adorassem os deuses dos vencedores. Mas Antíoco Epifânio reprimiu a religião de Israel.
aquilo que Deus havia revelado ao povo da antiga aliança. Perseguiu, matou. Há um episódio em que, inclusive, ele manda sacrificar um porco no altar de Jerusalém, e ele quer colocar uma imagem do deus Saturno, ou Zeus, lá no próprio templo de Jerusalém, provocando uma revolta, a revolta dos Macabeus, que foi uma guerra terrível que teve entre esse rei e os judeus, causando a morte de muita gente. O alvo de Deus é dizer a Daniel: Daniel, vocês ainda têm tempos difíceis pela frente. Não pensem que as coisas vão ficar fáceis. Mas eu estou mostrando tudo isso a você para que você tenha ânimo, porque o ancião de dias está no trono. Eu governo o mundo e tudo acontece de acordo com o meu propósito. E um dia o meu filho, o filho do homem, haverá de receber o domínio, o poder, a majestade. E então o reino finalmente será do meu povo. Mas até lá são momentos de muito sofrimento. O alvo então era preparar o povo de Deus e trazer confiança de que o próprio Deus haveria de triunfar. E tudo aconteceu exatamente como Daniel previu. E a pergunta é: e a vitória de Deus? E o filho do homem que vem nas nuvens e chega diante do ancião de dias e recebe todo o poder e a glória? Refere-se, em primeiro lugar, à vitória de Cristo de entre os mortos, quando ele ressuscita após a sua paixão. De acordo com o Novo Testamento, quando o Senhor Jesus aparece aos seus discípulos depois da morte, ele diz: todo poder me foi dado no céu e na terra. Ali ele diz: eu estou assumindo o trono do universo. Deus me entregou todo o poder que há no céu e há na terra. Portanto, ide, pregai o evangelho a toda criatura. Paulo, em Efésios capítulo 1, diz que Cristo recebeu um nome que está acima de todo nome e que ele está entronizado acima de todo principado e potestade. No livro de Atos, capítulo 1, nós temos o registro de que quando o Senhor estava reunido com os discípulos depois da sua ressurreição, ele sobe aos céus numa nuvem, em glória e majestade. Em outras palavras, o reino do Filho do Homem já começou. Quando Cristo ressuscita dos mortos, ele recebe de Deus todo o poder no céu e na terra, se assenta no trono do universo e ele começa a governar. Só que o governo de Cristo agora é espiritual, é invisível. E ele governa permitindo que os reinos desse mundo ainda exerçam controle e autoridade sobre as pessoas. Ele permite que a injustiça, o mal, Satanás, a iniquidade, a perversidade ainda estejam presentes e operem nesse mundo, mas está contido dentro da autoridade de Cristo, do seu domínio e da sua vontade. Cristo já reina, ele é o Senhor. Nada disso está fora do seu domínio e do seu controle. Essa é a resposta que nós damos à questão do mal, do sofrimento, da injustiça, da violência, da opressão. O mundo não está fora de controle. Não são os homens que governam o mundo. Não é o diabo que reina solto. Mas o Filho do Homem já recebeu o reino, o domínio, a majestade e o poder. E ele permite que os reinos desse mundo ainda continuem por um tempo, enquanto ele realiza o seu plano e o seu propósito. Mas há uma outra etapa referida na profecia, na visão, ainda por se cumprir, que é o triunfo final de Deus, quando Cristo voltar para estabelecer definitivamente esse reino. A Bíblia nos diz que o Senhor Jesus haverá de voltar do mesmo modo em que ele foi, nas nuvens. E note que é isso que a profecia fala. Verso 13. Eu estava olhando nas minhas visões da noite, e eis que vinha um com as nuvens do céu, como o Filho do Homem, e chegou-se ao ancião de dias, e o fizeram chegar até ele, e foi-lhe dado domínio e glória e reino, para que os povos, nações e homens de todas as línguas o servissem. O seu domínio é domínio eterno, que não passará, e o seu reino jamais será destruído. À semelhança dos reinos humanos, Babilônia, medos, persas, gregos, macedônios, romanos, todos eles se levantaram, dominaram o mundo, foram destruídos e passaram. Mas o reino de Cristo é um reino eterno, que não haverá de passar. E é sob esse rei que nós queremos viver, e é para a sua glória que nós existimos. O Senhor voltará,
e ele haverá de destruir, então, os reinos desse mundo, e nós, então, reinaremos com ele para todo sempre. Em resumo, essa é a mensagem da Bíblia. Essa é a mensagem que a Bíblia nos traz de Gênesis a Apocalipse, que o nosso Deus é soberano sobre todas as coisas, e que a humanidade que ele criou está em rebelião contra ele, em revolta contra ele, mas aquele que habita nos céus se ri dos esforços humanos para viver como se Deus não existisse. E no tempo de Deus, no momento que ele já preparou, ele haverá de voltar na pessoa do seu Filho para governar o mundo. O que é que isso tem a ver, meus irmãos, com o Ano Novo, não é? Que essa mensagem de hoje, supostamente, era para ser uma mensagem a respeito do Ano Novo. O cenário para 2013 não é um cenário muito bonito. Pensando em termos do cristianismo, em termos globais, a situação não parece muito boa. Na Europa, o cristianismo está se extinguindo cada vez mais. A Europa está se tornando secularizada. Religião, o cristianismo está sendo excluído da arena pública. Os cristãos são cada vez menos tolerados. Eles podem ter a sua religião em casa, dentro dos seus templos, mas eles não podem mais se pronunciar publicamente em questões do governo, questões morais, questão de educação, questão de família, questões de bioética, questões relacionadas com a vida do povo em geral. O cristianismo é colocado, sempre visto como algo supersticioso, fanático, fundamentalista e ignorante. A Inglaterra, especialmente, está assim. A França nem se fala. Então, aos poucos, as igrejas estão se esvaziando na Europa. As igrejas estão sendo vendidas para virar boate, para virar museu, para virar loja, porque os templos não têm mais fiéis, aqueles templos antigos da época da Reforma Protestante, que cabiam 1.000, 2.000, 3.000 pessoas. No máximo tem 30, 40, 50 velhinhos lá, que não têm mais condições financeiras de sustentar os templos. Essa situação da Europa, que um dia foi o berço da Reforma Protestante, está cada vez pior a situação lá. Além disso, na Europa está crescendo uma religião extremamente perigosa, que é o islamismo. A diferença do cristianismo e do islamismo, uma das diferenças, é que o cristianismo, ele luta pela liberdade de consciência e de religião, para todos. Para todos. Mas o islamismo não vê diferença entre Estado e religião. Para ele, todo Estado tem que ser religioso, e só tem uma religião verdadeira, que é o Islã. E onde ele domina, as outras religiões são excluídas. Que é o que está acontecendo agora no Oriente Médio, onde o cristianismo está sendo extinto nos países muçulmanos, onde há grande perseguição, tortura e morte aos cristãos. Uma pesquisa do ano passado, a respeito das religiões perseguidas, identificou o cristianismo como sendo a religião mais perseguida do mundo. 200 milhões de cristãos estão sendo perseguidos hoje. Em alguns lugares, o cristianismo oficial está quase extinto por causa da perseguição ou a exclusão, repatriação de missionários e pregadores dentro dos seus limites. Coreia do Norte, alguns países da África, países muçulmanos, a perseguição é cada vez maior. Para não falar do enfraquecimento daquele que um dia já foi o grande país cristão do mundo, os Estados Unidos. A cada ano, a igreja diminui nos Estados Unidos. Vem diminuindo o número de cristãos, das pessoas que frequentam as igrejas nos Estados Unidos. Já foi o grande país cristão do mundo. E os cristãos que ainda restam, muitos deles, estão enfraquecidos pelo relativismo, pelo pluralismo, pela multiplicidade de religiões, multiculturalismo. Cada vez fica mais difícil se pregar a mensagem cristã e dizer: essa é a verdade, porque os Estados Unidos, em nome de uma suposta democracia e liberdade para todos, ninguém tem o direito de dizer que está certo e que os outros estão errados. E o cristianismo é uma religião exclusivista. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Se você prega isso numa sociedade pluralista como é os Estados Unidos, isso vai ficando cada vez mais intolerável, inaceitável. E as igrejas vão achando um jeito de se acomodar a esse tipo de coisa. E aqui no Brasil não é muito melhor.
O que cresce no Brasil hoje, segundo o IBGE, são as seitas neopentecostais, embora, é claro, as últimas estatísticas deram uma pequena queda nessas seitas que pregam a teologia da prosperidade, que pregam vitória financeira e tudo mais. Houve uma pequena queda, a Assembleia de Deus caiu, infelizmente as igrejas históricas como a presbiteriana diminuiu de número. Crescem as seitas no Brasil, um evangelho fraco, um evangelho diluído, que não tem poder. Os dias são maus, os dias são difíceis. 2013 não parece vai ser um ano, se alguém está pensando, às vezes o pessoal tem um otimismo, né? Só porque está virando de ano, o pessoal está otimista que 2013 vai ser, ou o ano novo vai ser tudo melhor, felicidade. Pode ser que seja porque Deus é soberano, mas se for seguir a tendência e os indicadores, eu estou me sentindo assim, na visão do primeiro animal e olhando os outros 3 vindo a galope, né? E cada um pior do que o outro. Era essa a visão que Deus deu a Daniel. Não vai ficar pior. Se vocês pensam que isso aqui está ruim, vai ficar pior. Mas essa, longe de ser uma mensagem de desesperança, na verdade, é uma mensagem bem realista. Porque o Evangelho, o cristianismo, é a única religião que não pinta um futuro róseo para a humanidade. Ao contrário, nós sabemos que o mal nesse mundo está fermentando e ele vai germinar e o mundo vai ficando cada vez pior porque só Deus salva a humanidade. A humanidade não tem meios, força, habilidade, recursos, inteligência ou poder para resolver os seus problemas. Ela não consegue resolver o problema das guerras, não consegue resolver o problema das doenças, não consegue resolver o problema da violência, da pobreza, da miséria, da opressão, da corrupção. O mundo todo clama por um Salvador, clama por uma intervenção externa, e é exatamente isso que nós estamos esperando. A nossa esperança está na vinda do Filho do Homem, que ele venha estabelecer o seu reino. Um reino que não terá fim, que nunca será destruído, que nunca será mudado. O que devemos fazer, então, diante dessa perspectiva? É claro, no meio de todo esse sofrimento, Deus, na sua misericórdia, ele nos concede oásis, momentos de refrigério, como diz o Salmo 23. Terminando então, irmãos, algumas aplicações para nós. Até a vinda do Senhor Jesus, os reinos desse mundo se levantarão contra Deus e contra o seu povo, a igreja verdadeira. Pode ter certeza. Os reinos desse mundo se levantarão contra o povo de Deus e contra a igreja, e perseguirão, atrapalharão, assediarão, tornarão a vida difícil. Há diversas maneiras e maneiras sutis de perseguição que serão feitas pelos rebeldes contra Deus, aqueles que não se sujeitam a Deus. Sempre houve e sempre haverá perseguição. Estejamos prontos para servir ao Senhor Jesus em toda e qualquer circunstância. A nossa lealdade vai ser testada, a nossa fidelidade vai ser testada, nosso amor a Deus vai ser provado. Nós amamos a Deus somente quando as coisas estão bem ou quando as coisas também se tornam piores. Segunda coisa que temos que lembrar, o reino de Deus já foi inaugurado com a vinda do Senhor Jesus. Ele já tem todo o poder no céu e na terra. Portanto, no meio de todas as dificuldades, sirvamos somente a Jesus. Não há outro rei, não há outro poder absoluto. Somente Ele é Senhor. Foi isso que os primeiros mártires disseram quando estavam sendo executados. Jesus é Senhor, não há outro rei. César não é rei. César não é Senhor absoluto. Só Jesus reina, só Ele é Senhor. E por último, lembremos que a vitória final é do Senhor Jesus. Como é que você está pensando, se preparando para o ano que vem? Qual é a sua expectativa? A nossa esperança está no Senhor, que fez os céus e a terra. Nós não podemos ter esperança no governo, não podemos ter esperança nos políticos, na polícia, não podemos ter esperança nos poderosos desse mundo. Se você, no fundo do seu coração, espera ou tem expectativas em seres humanos, espero que nessa manhã você esqueça tudo isso. A nossa esperança está no Deus que criou os céus e a terra e no seu Filho Jesus Cristo. É só nele que nós encontraremos conforto, esperança e ajuda
no meio dos tempos ruins e maus que se aproximam velozmente de nós. Vamos orar, terminando então essa mensagem. Ó Deus, a Ti toda honra, glória, poder e majestade. Ó Deus, nós sabemos que Tu estás no controle de todas as coisas e que se o mal acontece, é porque na Tua sabedoria infindável, insondável e muito além da nossa, Tu permitistes, dentro dos Teus propósitos muito sábios, santos, justos e verdadeiros. Nós queremos pedir que em tudo, Senhor, nos confortes no meio das tribulações, assim como Tu estivestes com Daniel na terra do cativeiro. Te damos graças porque no Brasil ainda podemos Te servir livremente e pedimos perdão quando não temos usado essa liberdade. E nos prepara para os dias maus que haverão de vir sobre a terra, para testar todos os que habitam sobre a terra. E dê, Senhor, que na hora da provação nós saibamos ficar firmes. Desapega o nosso coração de qualquer esperança humana ou expectativa terrena e nos dá uma mentalidade espiritual de olharmos as coisas da Tua perspectiva. Ouve, Senhor, a nossa oração. Em nome de Jesus. Amém.